Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os números inteiros, mas para isso nós vamos conhecer primeiro os números negativos. Então acompanhem comigo. Onde encontramos números negativos? Você sabe que os números 1, 2, 3, 4 e 5 surgiram pela necessidade de contar. Sabe também que as frações e os números decimais foram criados para representar certas quantias não inteiras, muito presentes nos problemas de medidas. E os números negativos? Eles vieram para resolver situações do tipo 3 menos 5, quanto dá? Que provavelmente surgiram com o desenvolvimento do comércio e o aparecimento das dívidas, dos prejuízos. Vamos examinar uma situação comum nos dias de hoje. Quem tem cheque especial pode gastar mais do que possui na sua conta bancária até certo limite e ficar devendo ao banco. Uma pessoa, por exemplo, tem R$100 na conta e faz uma retirada de 120. O resultado da subtração, 100 menos 120, não é um número natural, porque os números naturais são positivos, de 0, 1, 2, 3 até infinito. Usaremos o número negativo menos 20, que é o resultado de 100 menos 120, para representar o saldo dessa pessoa após a retirada. Vejamos, 100 menos 120 igual a menos 20, que a pessoa está devendo R$20. Você já deve ter visto números negativos em outras situações. Vamos observar aqui essa pequena tabela, onde tem os nomes das cidades e a temperatura de cada uma. Em Amsterdã está positivo, 5 ou mais 5. Em Chicago, menos 4. Em Nova York, menos 1. Em Assunção, menos 3. Em Lima, menos 2. Em Paris, mais 4. Todas expressas em graus Celsius. Nós temos diversas maneiras de expressar os números negativos. Olhando para este gráfico aqui, lucro ou prejuízo de 2003 a 2016. O gráfico mostra o lucro ou prejuízo de empresas. Por exemplo, no ano de 2003, essas empresas tiveram lucro de 20. Já no ano de 2004, o lucro delas caiu para menos 10, ficaram negativo, menos 10, 2004. No ano de 2005, o lucro subiu para 30 positivo, ou mais 30. E no ano de 2006, caiu para menos 20. Essas são maneiras da gente utilizar os números negativos. Portanto, conhecemos os números positivos, que podem vir ou não acompanhados do sinal mais. A gente pode escrever tanto o número mais 2 ou simplesmente só o 2. Outro exemplo, mais 34 ou somente 34. Mais 478 ou só 478. Mais 61,07 ou simplesmente 61,07. Mais 5,06 ou 5,06. Mais 7 sobre 8 ou apenas 7 sobre 8. Mais 13 sobre 19 ou apenas 13 sobre 19. E por aí vai. E os números negativos, que são precedidos pelo sinal menos, por exemplo, ou seja, o sinal de menos vem na frente. Menos 5, menos 67, menos 8,23, menos 5 sobre 9. Toda vez que você for expressar um número negativo, você tem que colocar o sinal de menos na frente. Já o número positivo não é obrigado. Pode ter o sinal de menos ou pode ter apenas o número, ok? Lembrando, pessoal, que o número 0, ele não é positivo e nem negativo, ok? Bem, já conhecemos os números negativos, agora vamos conhecer o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? É a junção dos números naturais com os números negativos. Quando a gente junta os números naturais com os números negativos, nós temos o conjunto dos números inteiros. Por exemplo, partindo do zero. O zero para a direita, todos são positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Não há necessidade de colocar o mais, mas se você quiser colocar o mais, não tem problema. Partindo do zero para a esquerda, todos os números possuem um sinal negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até infinito. Este forma o conjunto dos números inteiros. Agora vamos ver algumas dicas sobre o conjunto dos números inteiros. Todo número inteiro tem sucessor. Todo. O zero, qual é o sucessor do zero? É o 1. O sucessor do 1 é o 2. O sucessor de menos 2, menos 1. O sucessor de menos 1, 0. É sempre da esquerda para a direita.
Todo número inteiro tem antecessor. Ó, o sucessor de menos 4, como eu falei, ó, menos 4, sucessor é menos 3. É sempre para a direita, da esquerda para a direita. O antecessor de menos 99 é menos 100. Ou seja, no caso dos números negativos, o antecessor vai para a esquerda e o sucessor vai para a direita. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Aqui nós temos o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Isto para a direita. Para a esquerda, ponto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui nós temos uma reta numérica. Na reta numérica, a distância entre dois números consecutivos é sempre a mesma. A soma de dois números inteiros é um número inteiro. Se eu somar menos 1 com menos 2, o resultado é menos 3. Se eu somar 1 mais 2, o resultado é 3. Se eu somar 2 mais 3, o resultado é 5. Sempre vai ser um número inteiro. O produto de dois números inteiros é um número inteiro. Produto, pessoal, é a multiplicação. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 3, vai ser positivo 6. Se eu multiplicar menos 1 vezes menos 2, vai dar um resultado de 2, positivo. Ou seja, vai estar sempre no conjunto dos números inteiros. A diferença entre dois números inteiros é um número inteiro. Diferença quer dizer subtração. Se eu pego o número 2 e subtraio o 1, 2 menos 1 é igual a 1, continua sendo um número inteiro. Se eu pego 2 menos o 3, o resultado é menos 1, continua sendo um número inteiro. O quociente entre dois números inteiros muitas vezes não é um número inteiro. O quociente é a divisão. Por exemplo, 3 dividido por 1, o resultado é 3. Mas 3 dividido por 2, o resultado não é um número inteiro, vai dar um número quebrado. Então, nem sempre ele é um número inteiro. Por exemplo, 4 dividido por 2 é 2. Mas 4 dividido por 3 não é um número inteiro, vai dar uma fração. Aqui temos os exemplos. 3 dividido por 4, ou menos 7 dividido por 5, e inúmeras outras divisões entre inteiros. Não tem como resultado um número inteiro. Sabemos, por exemplo, que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Mas, e raiz de 20? É um número inteiro? Não há número inteiro que ao quadrado resulte 20, pois 4 ao quadrado é igual a 16 e 5 ao quadrado é igual a 25. Agora, pessoal, vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade de hoje, as questões estão bem simples. Questão 1. Escreva o nome de cada um dos números. Aqui tem o valor positivo e o número. Você vai colocar a resposta. Aqui tem um valor positivo e um número. Por exemplo, você vai colocar aqui mais 4. Aqui tem um valor negativo e um número. Aqui também tem um valor negativo e um número. Na questão 2, escreva com algarismos o número que representa. Mais 15. Eu vou colocar um sinal e o número 15. Menos 30. Colocar o sinal e o número 30. 40 negativo. Eu vou colocar o número e o sinal. 50 positivo, vou colocar o número e o sinal. Na questão 3, observe os seguintes números: mais 7, menos 3, mais 4, mais 18, mais 76, menos 9, 0, mais 25 e menos 36. Agora responda: quais deles são positivos? Você vai olhar quais são os números positivos e vai colocar. Quais deles são os negativos? Você vai olhar quais são os números negativos e vai colocar a resposta. Quanto é mais 76 menos 9? Nesse caso aqui, poderia só ser 76 menos 9. O mais aqui é só para ilustrar que o 76 está positivo. Você vai colocar a resposta. O número 0 é positivo ou negativo? Aí você vai colocar a resposta, de acordo com o que você aprendeu. Questão 4. Gabriele pegou o elevador no terceiro subsolo e subiu até o 14º andar. Quantos andares ela percorreu? Preste atenção nessa palavra terceiro subsolo, ok? Terceiro subsolo está abaixo do solo, portanto esse 3 aqui é negativo. É como se ela estivesse no menos 3 e fosse até o mais 14. Na questão 5, observe a tabela. Nós temos aqui a tabela de cidades brasileiras, o nome das cidades, a temperatura máxima de cada uma e a temperatura mínima. Por exemplo, Fortaleza.
A máxima, mais 3 graus, positivo. A temperatura mínima, menos 10 graus, negativo. No Rio de Janeiro, mais 5 graus, positivo. Em São Paulo, menos 2 graus, negativo. Menos 8 graus, negativo. Qual das temperaturas é a mais baixa? Você vai observar e vai colocar, ok? Qual das temperaturas é a mais alta? Você olha na tabela e responde. Qual foi a variação de temperatura na cidade de Fortaleza? A variação, você vai somar o mais 3 com menos 10 e vai colocar. E na cidade de São Paulo? Você vai somar o menos 8 com o menos 2 e vai colocar o resultado. Se na cidade do Rio de Janeiro a variação da temperatura foi de 6 graus, ou seja, ele está dizendo que aqui, esse espaço que está em branco, é 6 graus positivo. Qual é o valor da temperatura que falta na tabela? Então você vai pegar os 6 graus e subtrair dos 5 graus e vai encontrar a resposta. Ok? Eu espero que todos tenham aprendido. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau!